Shalom Leculan, paz de Deus a todos. Então hoje é um dia que a gente propôs a ser um dia para ensino. E eu estou ensinando aqui na igreja, nós acabamos agora. Só que eu tive um probleminha para fazer ao vivo, mas eu não quero deixar em branco, eu quero aqui estar gravando o mesmo estudo. Nós estamos falando sobre o dízimo e algumas vezes eu já venho dito sobre isso, declarando que o dízimo, como alguns argumentam dizendo que o dízimo é da lei, e eu já quero começar dizendo que não, e eu tenho fontes bíblicas para te dizer isso. O dízimo não é da lei. E é claro que eu pego inclusive o texto que eles mais usam para rebater, que é o texto de Gênesis 14, Gênesis 14 do 18 ao 20. Então se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ver que a história de quando Sodoma e Gomorra foram atacadas e pessoas foram levadas cativos, foi saqueada a cidade, e dentre elas também o sobrinho Ló, o sobrinho, ele também foi levado cativo. E essa informação chegou para Abraão. Deixa eu só arrumar aqui um detalhe. E o que aconteceu? Não deu certo. Essa informação chegou até ele e ele montou ali um pelotão, um grupo para a batalha, e ele vai até esse local e eles guerreiam ali, e ele sai vencedor. E quando ele vem retornando, ele chega numa cidade chamada Salém, ou Shalem, cidade da paz, e ele encontra ali com um ser enigmático, no meu ponto de vista, que é Melquisedeque. A Bíblia o apresenta como um sacerdote do Deus Altíssimo. Vou até ler aqui. Gênesis 14. Capítulo 14, versículo 18, onde diz: Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde o rei de Sodoma e Gomorra, não vou nem ler por aqui, vou parar por aqui. Bom, então nós vemos aqui que houve uma entrega de um dízimo, e essa entrega do dízimo, sim, como os defensores dizem, que esse dízimo era o dízimo de algo que não pertencia a Abraão, que era o dízimo dos despojos. Bom, se você não entende o que é despojo, o despojo é o seguinte: quando você guerreia, ou quando se guerreia, tudo aquilo que fica daquele que perdeu a batalha, ele passa a ser direito de quem venceu a batalha. Isso é despojo. E nós vemos que esse texto, ele faz um paralelo. Vamos pensar o seguinte: Ló, ele foi levado cativo, escravo, foi escravizado por aqueles reis. Agora Deus levanta Abraão, e Abraão vem, guerreia e liberta Ló, e ainda traz os despojos. Agora pense comigo o seguinte: o paralelo que há entre Abraão e Jesus, Ló e nós, os que estávamos perdidos.
nós estávamos escravizados por Satanás. Aí Deus olhou para o mundo e não viu o justo sequer. E Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse assim é o nosso destino. Então Jesus veio. A palavra de Deus diz que Jesus, ele tomou de Satanás a cédula que era contra nós, ou a promissória, ou a nota de dívida que era contra nós. E ele rasgou e a cravou na cruz. Ele anulou, aniquilou. E ele despojou principados e potestades. Ou seja, tudo aquilo que Satanás havia roubado de nós, assim como aqueles reis roubaram de Ló, Abraão foi lá, tira Ló da escravidão e pega os despojos para si. E agora ele tira o dízimo daquilo. Então a primeira coisa que eu tiro desse ensino é o seguinte: que assim como Abraão não está inserido no tempo da lei, nós estamos falando da era ou da dispensação patriarcal. Então Abraão ali estava sim entregando o dízimo de despojos de guerra, assim como nós hoje entregamos dízimos dos despojos, porque Cristo nos fez livres, Cristo nos libertou através da cruz. Ele rasgou a cédula que era contra nós e ele despojou príncipes, principados e potestades, e todos esses despojos foram conferidos a nós como co-herdeiros de Cristo. Então, quando nós hoje dizimamos, nós não estamos fazendo o dízimo da lei, e eu vou explicar mais um pouquinho profundo para você entender. No livro de Hebreus capítulo 7, o escritor dessa carta, ele faz todo um paralelo entre Cristo e esta figura chamada Melquisedeque. E assim como Cristo, esse Melquisedeque, ele não tem origem e ele não tem fim. Ou seja, Melquisedeque, ele é o rei da cidade da paz. Cristo é o príncipe da paz, ele é apresentado como príncipe da paz. Melquisedeque é um sacerdote eterno, Jesus é um sacerdote eterno. E o livro, capítulo 7 aos Hebreus, fala que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que isso? Porque nós entendemos que a partir de Moisés até a era da nova aliança, os sacerdotes deveriam ser descendentes de Levi. Aí agora nós vemos que o rei de Salém, Melquisedeque, não é da tribo de Levi. Na verdade nós não sabemos nem de que tribo ele era. Eu até posso dar um chute aqui, que ele era, como era Salém, ele poderia ser até da tribo de Judá, mas em princípio nós não temos uma referência para basear isso. Mas agora nós temos Jesus, que era um belemita, um judeu da tribo de Judá, da aldeia de Belém. Então Jesus, segundo a lei, não era para ser sacerdote, e Melquisedeque também não era. Então os dois são sacerdotes que eles se encontram dentro do ministério, porque são sacerdote eterno do Deus Altíssimo. Agora preste bem atenção. Nós temos um sacerdote que não é da tribo de Levi, e nós temos Jesus, que não é da tribo de Levi, é o sacerdote eterno, o sacerdote que vive no Santo dos Santos. Agora preste bem atenção. Nós temos no meio, entre um e outro, uma figura de sacerdote que deveria ser da tribo de Levi, teria que ser um levita. Esse sacerdote não é eterno. Nós tivemos vários sacerdotes. Esse sacerdote precisava o tempo todo oferecer sacrifício. O outro paralelo que eu faço entre Cristo e Melquisedeque é que quando Abraão vem, Melquisedeque sai ao encontro dele e leva pão e vinho. Jesus Cristo, no seu ministério, ele senta com os discípulos na Páscoa, e ele ainda fala: desejei muito comer essa Páscoa convosco. Aí ele, tendo tomado o pão, ele pegou e partiu e disse: esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Lembrando lá do pão de Melquisedeque. Depois, de semelhante forma, depois de ter ceado, ele pega o cálice e diz assim: este cálice
é um novo testamento, é a nova aliança, é um novo começo, é um novo caminho que vai ser feito, construído pelo meu sangue. Então tomai e bebei dele todos. Então é um paralelo incrível entre os dois. Um saiu ao encontro de Abraão com pão e vinho, agora Jesus senta na despedida com os discípulos e ali também há pão e vinho. E agora nós vemos que a relação entre um e o outro, no meio deles tem esse sacerdote, que essa figura que não é essa figura, o sacerdote araônico, o sacerdote levítico, que ele não permanece para sempre, é um sacerdote que tem que oferecer sacrifícios continuamente. Agora Jesus não, ele oferece sacrifício vicário, ele ficou um sacrifício único que zera todo o pecado, toda a aliança que o homem tinha com o inferno, toda a escravidão que existia sobre o homem, agora ela é anulada em Cristo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, nos tornou livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então entenda comigo aqui, esse sacerdote araônico, esse era um sacerdote que, quando ele foi separado, quando Deus institui as tribos, as 12 tribos, na verdade eram 13, né? Ele diz o seguinte: a tribo de Levi, Moisés, eu não vou dar terra, não terá porção na terra de Canaã, na terra prometida. A tribo de Levi, eu serei a porção deles, mas de todas as tribos eu tenho dado dízimo para Levi. Então Deus separa ali, e agora, assim como nós temos a nossa Constituição Federal, né? Agora Deus cria ali uma Constituição, ali sim é escrito na lei que eles deveriam dar o dízimo. Antes disso ninguém era obrigado a dar o dízimo, porém você vai entender mais adiante que todo mundo dá dízimo. Até você aí que vive pregando contra o dízimo, e que é isso, que é aquilo, meu querido, você dá dízimo. Todo mundo dá dízimo, e nós vamos entender por que todo mundo dá dízimo. Quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, eu entregava dízimo todo mês. Inclusive, muitas vezes eu chegava em casa duro, recebia o meu pagamento e chegava zerado, e na verdade não chegava zerado não, eu chegava zerado e endividado, porque eu dava dízimo. Olha, Jesus um dia chama os discípulos, não, ele falando para uma multidão, ele falou assim: vocês têm que decidir, não é possível servir a dois senhores. Se querem servir a Deus, sirvam a Deus. Se querem servir a Mamon, que sirvam a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Você vai ver também Elias lá no Carmelo, ele fala assim: hoje vocês têm que decidir. Se vocês querem servir a Yahvé, sirva a Yahvé. Se vocês querem servir a Baal, sirva a Baal. O que ele está dizendo? Que nós temos um Senhor sobre nós. Se não for Yahvé o nosso Senhor, se não for Jesus o nosso Senhor, se não for Jeová o nosso Senhor, se não for o Deus Criador de todas as coisas o nosso Senhor será Mamon, o nosso Senhor será Baal. E você queira ou não queira, você vai entregar o dízimo para quem você serve. Então, seguindo aqui o nosso raciocínio, daqui a pouco eu vou provar que você dá dízimo. Você dá o dízimo, independente de você querer ou não. Só que o dízimo que nós ensinamos na igreja do Senhor é 10%. Não é obrigado, querido. Existem alguns pastores que dizem que quem não é dizimista vai para o inferno. Eu quero te dizer que dízimo não salva, mas eu quero te dizer que salva é dizimista. Eu quero te dizer que o que te salva é a graça de Deus. Mas aquele que é agraciado por Deus, ele entende que antes ele era escravo de Satanás, agora ele é escravo de Cristo. Antes ele era escravo do ódio, agora ele é escravo do amor. Antes ele era escravo da dívida, agora ele é escravo da redenção. E na redenção existe uma paixão, e a paixão, ela é amorosa, ela é controlada, ela não é desenfreada, ela não é algo que nos massacra, que nos faz sofrer. Por isso Deus nos entrega todos os despojos na nossa mão, e Ele pede que nós devolvemos 10%, para lembrarmos que nós somos fruto de uma redenção. Quando você lê a história do povo do Egito, você vai ver que lá eles pagavam dízimo. O dízimo lá era 20%, era o quinto.
Aqui no Brasil também, lá na época da colônia, tinha-se também o quinto da coroa, que muitos chamavam de quinto dos infernos. Tudo que era produzido em ouro tinha que se tirar 20% e destinar para a coroa. Lá no Egito, quando houve fome, as pessoas começaram a comprar comida de José, porque José era o administrador, comprar de Faraó, né? José que administrava, e eles começaram a comprar, e acabou o dinheiro, eles começaram a dar gado, acabou o gado, eles começaram a dar terra, acabou terra, aí eles falaram, agora toma a nossa vida. Aí José fez um contrato com eles, vamos fazer o seguinte então, vós agora pertence a Faraó, toda a terra, todos vocês são servos de Faraó, então eu vou dar aqui semente para vocês, eu tenho depósito de água, vocês vão irrigar, quando vocês colherem, pode usufruir de tudo que vocês colherem, porém, vocês vão separar 20%, para que lembrais que vós pertence a Faraó. Então todos nós daremos dízimo para quem nós servimos. Lá no capítulo 28 do livro do Gênesis, do 10 ao 22, vocês vão ver Jacó tendo um encontro com Deus. Ele viu a escada, viu o anjo subindo, descendo, e depois Deus se apresenta para ele, e Deus derrama uma palavra profética. Deixa eu ler aqui exatamente como é que Deus fala com Jacó. Vamos prestar atenção aqui, porque é muito importante a gente ter isso bem claro. O texto também não tem muito rodeio. Aqui capítulo 28, capítulo 28, oh meu Deus, lá no 12, capítulo 28, no 12, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam. Isso é muito importante, tá? Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: eu sou Yahvé, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. A terra sobre o qual dormiste eu a dou a ti e a tua descendência. Querido, é profético isso aqui, é tremendo. Olha só, olha o que Deus está te anunciando hoje. A terra em que dormiste eu te dou a ti e a tua descendência. Eu quero profetizar dentro dessa palavra, desse texto aqui, porque tem gente que fala que é errado, mas eu vou profetizar aqui. Enquanto você dorme, Deus está te dando algo, está te dando possessão. Deus está te abençoando no seu negócio, na sua casa, nos seus filhos. A tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei e tal. Aí vem lá no versículo 20, olha o que acontece aqui. Então em Betel Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho, por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer, roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. Oh meu Deus do céu. Então Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Balela, dízimo não é lei. Nós estamos falando aqui de um patriarca. A lei não tinha sido escrita. Dízimo é um princípio. Dízimo é um princípio eterno. Dízimo é um princípio perpétuo. Dízimo não é lei.
você dá dízimo, olha o que ele diz aqui, olha só. Nós damos dízimo para quem nos provê. Então, se Deus der para ele roupa, a gente que diz o seguinte: Jacó estava regateando com Deus. Não gosto disso, não gosto de entender assim. Ele está dizendo simplesmente o seguinte: eu vou dar dízimo para aquele que me dá a provisão. A provisão que ele me der, eu vou tirar 10% e vou devolver. Quem que te provê, querido? Você acha que é a força do teu braço? Quem que te dá saúde? Tudo bem, você levanta cedo, sai para trabalhar, sai para plantar, sai para colher, você sai para vender, você sai para negociar, ótimo. Mas quem é que te dá força? Quem é que te dá vigor? Quem que te dá ciência, sabedoria? Quem te dá a eficácia? Quem te dá saúde? Quem te dá energia? Quem te aviva todos os dias para você conquistar? Quem é o seu Senhor? Ele está falando aqui: se eu voltar são e salvo para a minha casa, para a casa do meu pai, então Yahvé será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente te devolverei a 10ª parte de oferta. Então nós temos aqui de onde é que Abraão tirou a ideia do dízimo. Ele tirou de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, que depois vem a ser Babilônia, que hoje é o conhecido Iraque. Por que ele tirou de lá? Porque lá ele tinha Senhor, e ele dava dízimo para esse Senhor. E normalmente o dízimo não era 10%, o dízimo era 20%, 30% e daí por diante. Então aqui Abraão tira essa ideia de um costume. Mas de onde vem o costume de Ur dos Caldeus? Quando você vai lá para o livro de Gênesis, vai ver lá os descendentes de Sem, Cão e Jafé, você vai ver lá as famílias, Cuxi, e você vai começar a entender de onde originou a Mesopotâmia. Aí eu entendo, peraí, nós vamos ver que lá atrás Caim dava oferta. A palavra diz que a cabo de dias veio Caim e deu uma oferta do fruto da terra ao Senhor, oferta de manjares. Tudo bem, ele deu uma oferta de qualquer jeito, e o coração dele não era um coração íntegro para ofertar. Deus rejeitou o coração de Caim, rejeitou a intenção de Caim e rejeitou a oferta. Não adianta dar uma grande oferta e o coração não está íntegro para ofertar. A palavra de Deus diz o seguinte: que se eu for ofertar, mas eu tiver algo com uma pendência com meu irmão, é para eu deixar a oferta no altar, tá? Que é para não se arrepender, né? Deixa a oferta no altar, vai lá, conserta depois e volta para consagrar essa oferta, para o Senhor receber a oferta. Então o coração não é só o dinheiro, não é negócio, não é posse, não é isso. Meu querido, Deus não é carente. Eu estou aqui esperando meus filhos ofertarem. Não é Deus que tem necessidade da nossa oferta, somos nós que precisamos ofertar, agradecer, engrandecer, louvar. Olha o que Jacó está dizendo. Agora, de onde que Jacó tirou isso? Ele tirou porque viu Isaac. De onde Isaac tirou isso? Porque viu Abraão. De onde Abraão viu isso? Porque ele viu lá o seu pai, Ur dos Caldeus. De onde que o pai dele tirou isso? Porque ele viu os seus descendentes fazerem isso. Então é um princípio que vem lá do Éden, assim como o princípio do sacrifício. Nós vemos que o homem tinha pecado, e ali o homem tentou dar a sua solução para o negócio, cozeu lá folhas de figueira para tapar a sua nudez, a vergonha,
mas Deus veio, encontrou ele escondido e tudo, e a Bíblia diz que Deus fez de pele de animais, túnicas. Eu me lembro lá no livro do Apocalipse, quando é dito exatamente o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação dos séculos. Eu vejo ali no Éden o sacrifício de Cristo acontecendo, a tipologia do sacrifício de Cristo, e eu vejo essas peles, essas túnicas, sendo como uma cobertura do Espírito Santo sobre eles. É uma tipologia disso, porque quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Logo depois vem o revestimento, mas nós já recebemos o Espírito Santo. Isso é tipologia. Aí nós vemos tudo isso acontecendo. Aí vem lá Caim e Abel. A Bíblia diz que Abel trouxe do seu rebanho as primícias, a primícia do seu rebanho e uma gordura. E Deus atentou para Abel e recebeu a sua oferta. Então agora a gente precisa entender, quando você lê o capítulo 7 de Hebreus está fazendo um paralelo entre Cristo e um paralelo entre Cristo e Melquisedeque, Abraão e a igreja. E ele também está fazendo um paralelo sobre o dízimo, que ele cita o dízimo diversas vezes, e ele está falando que Jesus Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque recebeu o dízimo, e Cristo não vai receber? Se ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui Jacó diz que se Yahvé me prover, ele é o meu Senhor. Então quem é o meu Senhor? Meu Senhor é Yahvé, é ele que me provê, e é para ele que eu entrego os dízimos. Agora, quando você olha para o livro da lei, quem usa o dízimo? São os levitas, são os sacerdotes. Porém, eu não vou entrar nisso hoje, eu vou deixar isso para outro dia. O dízimo é para que não haja mantimento na casa do Senhor. O dízimo é para socorrer o pobre, o necessitado, o estrangeiro, e sustentar os levitas. Hoje na nova aliança não tem mais os levitas. Eles foram substituídos na nova aliança, porque na nova aliança tudo foi substituído. O sacerdote morria e substituía. Agora não é mais, o sacerdote é eterno. Agora esse sacerdote eterno nos fez sacerdotes junto com eles, reis e sacerdotes. E somos sacerdotes eternos também, porque mesmo quando nós morremos, nós seguimos o paraíso e continuamos na qualidade de reis e sacerdotes. Eu vou parar por aqui. Eu não me apresentei no início, mas eu sou o pastor Marcos Vinícius. Estamos aqui em São José do Rio Preto, na Igreja Cristã Universal Independente. O nosso endereço é Rua Benedito Lourenço, número 135, Jardim Vitória Régia. Aqui à sua disposição. Depois eu vou colocar aí o meu telefone, vai aparecer o meu telefone para você. Se você quiser uma visita, quiser um culto aí na sua casa, se você quiser, nós vamos estar orando com você. Quero te fazer uma chamada para você que afastou dos caminhos do Senhor, você que era obreiro, mas desanimou por alguma circunstância. Quero te dizer que nós estamos alistando. Tem vaga aqui para obreiro. Amém? Nós estamos aqui rogando para o Senhor da Seara que Ele mande trabalhadores para a Seara dele. Aqui não tem vaga para mimimi, não tem vaga para crente Nutella, aqui é crente raiz, aqui tem vaga para crente casca grossa, crente nhenhenhê não tem como, crente disse-me disse não tem vaga,
Aqui é um campo de batalha, aqui é para guerrear. Aqui nós vamos tomar posse nas armaduras, no capacete da salvação, no escudo da fé, na couraça da justiça, cinturão da verdade e a sandália de preparação do evangelho da paz. Pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades e hostes do mundo da maldade, que vivem nas regiões. A nossa luta é nas regiões celestiais. Estamos em batalha. Precisamos de obreiro? Precisamos. Talvez você seja o obreiro que Deus está chamando para essa obra. Vem, aqui nós vamos ser treinados, aqui nós vamos estudar, aqui nós vamos aprender, nós vamos orar, aqui nós vamos nos encher do Espírito Santo de Deus, aqui nós vamos sair para a rua, vamos evangelizar, vamos ganhar alma para Jesus. Igreja que não evangeliza não pode se intitular igreja evangélica. E igreja que não cresce, querido, é um organismo que está doente. Uma criança, quando não cresce, ela tem uma doença chamada raquitismo, ela está raquítica. Isso é uma disfunção, ou às vezes hormonal, é uma disfunção, ela está com uma anomalia. Igreja que não cresce está com anomalia. Aqui é a igreja que cresce, nós vamos crescer, e eu quero te convidar, vem trabalhar conosco. Não fique parado, não fique julgado pelos cantos, não fique choramingando, não fique como o rei lá que virou para o canto da parede e foi choramingar com Deus. Não, ouça a voz de Deus e obedeça. Levanta-te, põe de pé, Deus quer falar contigo. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, querido. Deus está te chamando como valente soldado guerreiro. Aqui tem vaga para você. Eu te chamo. Nosso culto agora, próximo culto, sexta-feira, 19h30, o culto da vitória. E eu te faço um desafio, 19h30, vem estar comigo. Quero te abençoar agora, quero te orar, quero te consagrar. Se Deus te chamou como um ofertante, oferte aí no nosso ministério. Temos vários projetos, temos uma reconstrução da igreja para fazer, temos batismo para fazer, temos várias obras para realizar, muita coisa. Reconstruir, refazer, levantar, criar, desenhar. Não vamos parar um minuto, vamos trabalhar o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, pela causa de Cristo. Estamos numa boa obra, numa grande obra. Não tenho tempo para ouvir conversa fiada, não temos tempo para ouvir mimimi, não temos tempo para ficar de disse-me-disse, de dodói. Não temos tempo, estamos numa batalha. E eu quero te convidar, vem lutar comigo. Vem ser como Davi levantou lá aqueles homens. A Bíblia diz que eles foram chamados de ilustres valentes. Mas se você pegar a história daqueles homens, eram vários mulambos, eram homens devedores, eram homens que não tinha honra, eram homens que eram mal vistos pela sociedade, eram homens que ninguém confiava. Mas quando eles conheceram Davi, o matador de leão, o matador de urso, o matador de gigante, aquele que foi ungido rei, eles viram que tinha unção, eles viram que tinha um poder sobre a vida daquele homem. Eles falaram: eu quero andar com ele, porque a unção ela é compartilhada, querido. E eu quero te dizer, existe uma unção nesse lugar, existe uma unção sobre a minha vida, e eu quero compartilhar essa unção contigo, a unção de valente. Senhor, eu quero orar agora, por quem está lá do outro lado, está ouvindo essa palavra e está sentindo um chamado para se alistar aqui conosco, para estar caminhando conosco, está lutando conosco, jovem, criança, adolescente, homens e mulheres. Pai, eles estão chamados, eles são chamados. Deus, eu sei que Tu vai derramar essa unção sobre eles. Talvez sejam pessoas que não têm crédito, Senhor. As pessoas não têm dado crédito a eles, as pessoas não têm acreditado a eles nada, as pessoas têm desprezado. São pessoas que têm sido desprezadas pela sociedade, desprezado até mesmo por organizações religiosas. Mas nessa noite, Pai amado, eu quero te pedir, venha derramar a unção do ilustre e valente sobre a vida deles, a unção do ilustre e valente. Receba nessa noite, meu querido, e venha estar conosco em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Santo Espírito Santo de Deus esteja com todos vós eternamente. Amém e amém.